O sol da manhã filtrava pelas cortinas finas da sala de estar, pintando listras douradas no piso de cerâmica vermelha. Ana acordou com o som familiar do alarme do celular de João, ecoando do quarto ao lado. Eram 6 da manhã, e o dia já começava com a pressa de sempre. Ela se espreguiçou na cama king size, sentindo o lençol fresco contra a pele, e virou-se para o lado dele, vazio. João já estava de pé arrumando a mala no canto do quarto. "Amor, você vai mesmo viajar hoje?" murmurou Ana, esfregando os olhos. Sua voz saiu rouca, ainda carregada pelo sono interrompido. João se virou, com um sorriso cansado no rosto. Ele era alto, com ombros largos de quem passou anos na construção antes de subir na empresa de logística. Aos 42 anos, ainda tinha aquele ar de homem prático, de poucas palavras, mas que sempre a fazia se sentir segura. O chefe chamou de última hora. Reunião em São Paulo, 3 dias fora. Nada demais, volto na sexta. Ana se sentou na cama, o cabelo castanho bagunçado caindo sobre os ombros. Ela usava uma camisola leve, florida, que comprara em uma feirinha no centro de Belo Horizonte. Fazia 10 anos que estavam casados, e rotinas como essa eram comuns. João viajava a trabalho com frequência, mas dessa vez algo no ar parecia mais pesado. Talvez fosse o cansaço acumulado, ou o fato de que os filhos, Pedro, de 12, e Sofia, de 8, estavam na escola e não veriam o pai até o fim de semana. "Cuida de você aí, tá? E liga quando chegar", disse ela, levantando-se para ajudá-lo. Desceu as escadas da casa de 2 andares no bairro Buritis. Uma construção modesta, mas aconchegante, com jardim na frente, onde plantava hortaliças. A cozinha cheirava a café fresco. Ela havia programado a cafeteira na noite anterior. Preparou um pão na chapa com queijo Minas, o favorito dele, e serviu em uma bandeja. Eles comeram em silêncio, interrompido apenas pelo barulho do trânsito distante na Avenida do Contorno. Belo Horizonte acordava devagar, com o sibilar dos ônibus e o ronco de motos apressadas. "Os meninos vão sentir sua falta", comentou Ana, cortando uma fatia de pão para si. "Eu sei. Manda um beijo para eles da minha parte. E para o seu pai também, se você for visitá-lo." João terminou o café de um gole e se levantou. Ele vestia uma camisa social azul, calça jeans, e por cima, o casaco de couro marrom que era seu xodó. Comprara anos atrás em uma viagem a São Paulo e usava em todas as ocasiões frias, mesmo no calor mineiro. "Não esquece de trancar a garagem. Tem uns caras estranhos rondando o bairro." Ana assentiu, mas uma pontada de preocupação a atravessou. O bairro Buritis era tranquilo, com suas árvores frondosas e praças arborizadas, mas as notícias de furtos na região a deixavam alerta. Ela o acompanhou até a porta da frente, onde o ar matinal trazia o cheiro de terra úmida do jardim. João a beijou na testa, um gesto rápido e afetuoso, e pegou a mala. "Te amo, Ana. Qualquer coisa me liga." "Te amo também. Boa viagem." Ela acenou da varanda, enquanto o carro dele, um Fiat Maria velho, mas confiável, saía pela rua estreita. O motor tossiu ao longe, e então silêncio. Ana ficou ali por um momento, sentindo o vento fresco roçar as pernas. O céu estava claro, mas nuvens isoladas no horizonte prometiam chuva à tarde. Era outono em Minas, e o clima oscilava entre o seco e o úmido, deixando tudo imprevisível. Voltou para dentro, o eco dos passos vazios na casa a incomodando. Os filhos já haviam saído para a escola com o transporte fretado, e o dia dela se estendia à frente. Faxina, compras no supermercado e talvez uma visita ao pai, que morava sozinho no Barreiro após a morte da mãe. Ana era professora de português em uma escola particular no centro, mas hoje era folga, um daqueles raros dias em que podia respirar. Decidiu começar pela limpeza. Subiu as escadas até o quarto, abrindo as janelas para ventilar. O casaco de João estava jogado na cadeira, esquecido na pressa da manhã. Ela o pegou, sentindo o couro macio sob os dedos. Estava sujo de poeira da viagem anterior e cheirava a cigarro. Embora João tivesse parado de fumar 2 anos atrás, o vício deixava resquícios. "Vou lavar isso direito."
pensou ela, levando-o para o banheiro. No lavatório, Ana preparou uma bacia com água morna e sabão neutro, como recomendava a etiqueta do casaco. Limpou as mangas com cuidado, removendo manchas de terra. Ao virar o forro interno, algo caiu no chão com um som seco. Uma foto. Polaroid velha, amassada nas bordas. Ana se abaixou para pegar, o coração acelerando sem motivo aparente. A imagem mostrava João sorrindo com uma mulher ao lado. Ela era jovem, talvez uns 30 anos, com cabelos loiros curtos e um vestido vermelho justo. Estavam em um bar, braços entrelaçados, copos de cerveja na mão. No verso, escrito à mão com caneta preta, Noite Inesquecível. Bedotas Carla 2022. O ar fugiu dos pulmões de Ana. Ela piscou como se a foto pudesse desaparecer. 2022. Isso era no ano em que João havia dito que viajava sozinho para um congresso em Brasília. Seus dedos tremiam ao segurar o papel fotográfico e uma náusea subiu pela garganta. Quem era Carla? Por que aquela foto no casaco favorito dele, escondida como um segredo? Sentou-se no chão frio do banheiro, as costas contra a parede azulejada. Lágrada, o choro veio em ondas silenciosas, misturado à confusão. 10 anos de casamento, noites em claro com os filhos, contas pagas juntas. Tudo aquilo parecia agora uma mentira frágil. O casaco que ela tanto cuidava havia se tornado o mensageiro de uma traição. O telefone tocou na cozinha, ecoando pela casa. Provavelmente a escola ou o pai dela. Mas Ana não se mexeu. Seus olhos fixos na foto, o mundo ao redor, o bairro calmo, o dia ensolarado, desabava em pedaços. O que mais havia ali? O que ela faria agora? A chuva começou a cair lá fora, tamborilando no telhado, como se o céu soubesse do caos que se instalava em seu coração. Ana respirou fundo, limpando as lágrimas com as costas da mão. Precisava pensar, precisava confrontar. Mas primeiro, sobreviver àquele momento que tirara seu fôlego. A chuva caía com mais força agora, transformando as ruas do Buritis em riachos improvisados que corriam pelas calçadas irregulares. Ana ainda estava sentada no chão do banheiro, a foto de João e Carla apertada na mão, como se pudesse esmagar a realidade que ela representava. O azulejo frio sob as pernas nuas a ancorava, impedindo que o pânico a levasse embora. Seus olhos ardiam das lágrimas, e o nariz entupido a fazia fungar baixinho. Como aquilo podia ser verdade? João, o homem que dividia com ela as noites de febre dos filhos, as discussões sobre o orçamento apertado, as risadas em torno da mesa de jantar, como ele podia esconder algo assim? Levantou-se devagar, as pernas bambas, e jogou a foto na pia, como se tocá-la queimasse. O casaco de couro ainda estava na bacia, a água turva de sabão misturada à poeira da vida dele. Ela o pegou de novo, virando o forro com mais cuidado dessa vez, o coração martelando no peito. Nada mais caiu, mas o cheiro, um misto de couro envelhecido e perfume doce, feminino, a invadiu como uma acusação. Perfume de mulher. Não era dela. Ana usava sempre o mesmo, um floral simples comprado na farmácia. Esse era diferente, mais intenso, como algo de boutique cara. Desceu as escadas aos tropeços, o corrimão de madeira rangendo sob os dedos. A casa, que horas antes parecia um refúgio, agora ecoava com a solidão. A cozinha, com suas panelas penduradas e o calendário na parede marcado com os horários da escola, parecia um palco de teatro abandonado. O telefone tocava de novo, insistente, e ela atendeu no terceiro toque, a voz trêmula. Ana, é a Marisa da escola, tudo bem? Você não veio hoje e o diretor perguntou se estava doente. Marisa era a coordenadora, uma mulher de meia idade com óculos grossos e um jeito maternal que Ana admirava. Elas se davam bem, trocando confidências nos intervalos do café. Ah, oi, Marisa. Desculpa, estou me sentindo mal, dor de cabeça forte. Vou ficar em casa hoje. A voz da amiga veio preocupada, cortando o ruído da chuva no fundo. Poxa, que pena. Toma um remédio, hein? Se precisar de algo, me liga. E os meninos? Tudo certo com eles? Tudo bem, sim. Obrigada. Ana desligou antes que a conversa se alongasse. Não podia contar, não ainda. Sentou-se à mesa da cozinha,
A foto agora na palma da mão aberta, como uma carta de tarô revelando o pior arcano. 2022. Ela se lembrou daquele ano. João chegara de Brasília animado, contando sobre palestras chatas e networking. Foi cansativo, mas valeu a pena, dissera ele, beijando-a na boca ao entrar pela porta. Ela preparara o jantar favorito dele, tutu à mineira com linguiça, e os filhos correram para abraçá-lo. Como podia ser mentira? O celular vibrou na bancada. Uma mensagem de João. Cheguei em SP. Tudo bem por aí? Beijo para os meninos. Ana encarou a tela, os dedos pairando sobre o teclado. Queria gritar, perguntar quem era Carla, por que ele mentia. Em vez disso, digitou: tudo bem, cuida de você. Beijo. Enviou e imediatamente se arrependeu, o estômago revirando. Era como fingir que nada havia mudado, mas tudo mudara. Precisa de ar, pensou. Vestiu um casaco leve sobre a blusa de malha e saiu para o quintal dos fundos, onde o jardim se encharcava sob a garoa. As hortaliças que plantara, alface, coentro, tomateiros, balançavam com o vento, folhas pingando. O ar úmido cheirava a terra molhada, misturado ao odor distante de asfalto quente. Belo horizonte, com suas curvas de morro e o skyline de prédios misturado a matas preservadas, parecia indiferente ao seu caos interno. Do outro lado da rua, Dona Cida, a vizinha idosa, regava flores na varanda, acenando com um guarda-chuva. Ana retribuiu o aceno, forçando um sorriso que não chegava aos olhos. De volta à casa, o peso da descoberta a empurrou para o sofá da sala. Folheou o álbum de fotos na estante baixa, imagens de família, o casamento na igreja do bairro, Pedro bebê no colo de João, Sofia no primeiro dia de aula. Cada página era um lembrete do que construíram juntos, tijolo por tijolo, conta por conta. Mas agora, a dúvida corroía tudo. E se houvesse mais? Viagens, noites de trabalho, que não eram o que pareciam? Decidiu ligar para o pai. Seu pai, seu Eduardo, morava no Barreiro, em um apartamento simples de 2 quartos, cercado por vizinhos barulhentos e o barulho constante dos trens da MRS. Aos 68 anos, ele era viúvo há 3, e as visitas de Ana eram seu alívio na rotina de aposentado. O telefone tocou 2 vezes antes de ele atender, a voz rouca de quem fumava cachimbo. Filha, que bom ouvir você, tudo bem? Pai, posso passar aí hoje? Preciso conversar. Sua voz falhou no final, e ele percebeu na hora. Claro, vem pra cá. O tempo está uma droga, mas eu te espero com café quente. O que houve, Ana? João viajou de novo? Ela engoliu em seco. É, algo assim. Chego em 1 hora. Desligou e se preparou, trocando a roupa por jeans e uma jaqueta impermeável. Antes de sair, guardou a foto no bolso como uma prova que queimava. Dirigiu o Gol antigo pela Avenida do Contorno, o limpador de para-brisa trabalhando furiosamente contra a chuva, que agora virava temporal. O trânsito era lento, motoristas buzinando irritados nos semáforos e o rádio tocava uma música sertaneja melancólica que só piorava seu humor. Passou pelo mercado central com suas barracas fechadas pela água e pelo viaduto que levava ao Barreiro, o morro se perdendo na névoa. Chegando ao prédio do pai, um condomínio popular com portão enferrujado, subiu as escadas até o 3º andar. Seu Eduardo abriu a porta com um abraço apertado, o cheiro de café e cigarro preenchendo o ar. Ele era magro, com bigode grisalho e olhos que viam além das palavras. Entra, filha. Senta aí no sofá. O que tá te deixando assim? Ana se jogou no estofado gasto, as lágrimas voltando enquanto tirava a foto do bolso. Pai, olha isso. Encontrei no casaco do João. Quem é essa Carla? Ele? Ele me traiu? Seu Eduardo pegou a foto, franzindo a testa sob a luz fraca da lâmpada. O apartamento era pequeno, com fotos da mãe nas paredes e uma TV ligada em um jogo de futebol sem som. Ele suspirou, passando a mão no queixo. Poxa, Ana, eu não sei o que dizer. João sempre pareceu um homem direito, mas isso é feio. Você confrontou ele? Ainda não, ele está em São Paulo. Eu não sei o que fazer, pai. Os meninos adoram ele. E eu? 10 anos, pai. Como eu sigo? Ele se sentou ao lado dela, o braço em volta dos ombros.
Primeiro respira. Não decide nada no calor da emoção. Fala com ele quando voltar, mas com calma. E se precisar, eu tô aqui. Sua mãe diria para você ser forte, como sempre foi. Conversaram por horas. A chuva batendo na janela como um fundo constante. Seu Eduardo contou histórias antigas, de quando ele e a mãe enfrentaram crises no casamento, reforçando que o amor verdadeiro resiste a tempestades. Ana sentiu um alívio tímido, o apoio do pai como uma âncora. Mas, no fundo, a dúvida persistia. E se João negasse? E se houvesse mais segredos? Quando saiu, o céu escurecia mais cedo, o outono mineiro encurtando o dia. No carro, uma nova mensagem de João. Saudade de você. Amanhã tem reunião cedo. Ana apertou o volante, o coração dividido entre o amor e a raiva. O que viria a seguir? Ela precisava de respostas, custasse o que custasse. A noite caía sobre Belo Horizonte como um manto pesado, as luzes dos postes na avenida do contorno piscando contra a garoa que persistia. Ana dirigia de volta do Barreiro, com o coração ainda apertado, o limpador do Gol ritmando seus pensamentos desordenados. As palavras do pai ecoavam na mente. Não decide nada no calor da emoção, mas o calor era exatamente o que a consumia. Uma mistura de raiva e dor que fazia as mãos tremerem no volante. O rádio, sintonizado em uma estação de notícias locais, falava de engarrafamentos no anel rodoviário e de uma frente fria que traria mais chuva nos próximos dias, indiferente ao seu mundo desabando. Chegou em casa por volta das 7, o bairro Burites, já iluminado pelas lâmpadas de jardim, e o cheiro de jantares mineiros vazando pelas janelas vizinhas. Estacionou na garagem, trancando-a com 2 giros da chave, como João sempre recomendava. A casa parecia ainda mais vazia agora, o silêncio interrompido apenas pelo gotejar da calha. Subiu as escadas para o quarto e tirou a foto do bolso da jaqueta, colocando-a na mesa de cabeceira ao lado da aliança que usava todos os dias. Olhou para ela mais uma vez. João sorrindo, Carla colada a ele, o bar ao fundo com neon piscando. Noite inesquecível. As palavras a cutucavam como uma farpa. Decidiu não pensar mais por enquanto. Precisava buscar os filhos. Pedro e Sofia saíam da escola às 7h30, e o ponto de ônibus ficava a 2 quadras dali. Vestiu um moletom confortável e desceu para a cozinha, aquecendo o feijão que havia cozido na véspera. O cheiro familiar de alho e louro a acalmou um pouco. Um lembrete da rotina que construíra com tanto esforço. Enquanto mexia a panela, o celular vibrou de novo. Outra mensagem de João. Janta ruim aqui no hotel. Saudade do seu tutu. Como foi o dia? Ela hesitou, os dedos pairando. Queria responder com fúria, mas digitou. Cansativo. Os meninos estão bem. Beijo. Enviou e mordeu o lábio, odiando a falsidade que saía de si. Saiu para buscar as crianças sob a chuva fina, o guarda-chuva balançando com o vento. O ponto de ônibus era uma parada simples, com banco de concreto e grafites nas paredes, cercado por árvores que gotejavam. Pedro desceu primeiro, o uniforme escolar amarrotado e a mochila pesada nas costas. Aos 12 anos, ele era a cara do pai. Alto para a idade, com cabelos pretos desgrenhados e um ar de quem já questionava o mundo. Sofia veio logo atrás, pulando poças com as tranças balançando, o sorriso iluminando o rosto redondo. Mãe, choveu o dia todo na escola e a gente fez experiência com ímãs, exclamou Sofia, abraçando as pernas de Ana. Pedro resmungou algo sobre lição de casa, mas seus olhos se iluminaram ao ver o carro. Pai ligou. Ele chega quando? Ana forçou um sorriso abrindo a porta traseira. Ele mandou beijo para vocês. Volta na sexta, amor. Vamos para casa, que o jantar tá quase pronto. No caminho, as crianças tagarelavam sobre o dia. Pedro reclamando do futebol chuvoso no recreio. Sofia contando sobre uma amiga que brigara por causa de um lápis. Ana ouvia pela metade, o nó na garganta crescendo. Como contar a eles? Como fingir que o pai era o herói de sempre? Em casa, a mesa da cozinha se encheu de pratos, feijão com arroz, linguiça frita e salada de alface do jardim. Eles comeram sob a luz amarelada do lustre, o som da chuva no telhado como trilha sonora.
Mãe, você tá quieta hoje, tá doente? Perguntou Pedro, mastigando devagar. Sofia assentiu, os olhos grandes fixos nela. É. Você não riu da minha história da escola. Ana piscou, surpresa com a percepção deles. Não, filhotes, só cansada. O dia foi longo, mas ver vocês me anima. Mudou de assunto, perguntando sobre os deveres, e eles se distraíram com histórias de amigos. Depois do jantar, ajudou Sofia com a lição de matemática, enquanto Pedro jogava videogame na sala. A normalidade daquilo tudo a sufocava. Era como atuar em uma peça onde só ela sabia do roteiro falso. Quando as crianças foram dormir, Ana subiu para o quarto e trancou a porta. Sentou-se na cama, o colchão afundando sob o peso de suas dúvidas. Pegou o celular e, num impulso, digitou Carla no Google, junto com Brasília 2022. Nada específico surgiu, só perfis genéricos em redes sociais, fotos de mulheres comuns. Mas uma ideia a acertou: o Congresso de Logística. João mencionara o hotel onde ficara, o Brasília Palace. Ela abriu o site do hotel, folheando fotos antigas de eventos. Nada. Então, lembrou-se do Facebook dele. Entrou na conta compartilhada. Eles usavam a mesma senha há anos, um segredo bobo de amor em família, e vasculhou as mensagens antigas. O coração disparou ao encontrar uma conversa de 2022, com um perfil chamado Carla Oliveira. Não era amiga no Facebook, mas as mensagens eram curtas. Ei, João, foi ótimo te ver no congresso. Vamos marcar algo em BH? Resposta dele. Claro, quando eu puder. Depois silêncio. Nada explícito, mas o suficiente para confirmar. Ana sentiu o sangue subir à cabeça, as mãos suando. Quem era essa mulher? Uma colega de trabalho? Uma aventura passageira? O telefone tocou, assustando-a. Era Marisa, da escola. Atendeu com voz baixa. Oi, Marisa. Desculpa o sumiço hoje. Ana, você parece preocupada. Aconteceu algo? Se for estresse, eu entendo. O trabalho é puxado, e com o João viajando. Poxa, amiga, desabafa. Ana hesitou, as palavras presas. Marisa era confiável, divorciada há 5 anos, com histórias próprias de corações partidos. O João. Encontrei uma coisa que me deixou mal, uma foto de outra mulher no casaco dele. Do outro lado, um suspiro longo. Meu Deus, Ana. Vem cá amanhã no intervalo, a gente conversa direito. Não fica sozinha com isso. E não confronta ele por mensagem, hein? Espera ele voltar. Obrigada, Marisa. Eu tento. Desligou e deitou-se, o teto rodopiando em sua visão. A chuva amainara, deixando um silêncio úmido. No escuro, pensou nos filhos dormindo no quarto ao lado, nos planos de família para o fim de semana. Churrasco no quintal, talvez uma ida à Serra do Curral. Tudo parecia tão frágil agora. Decidiu que esperaria João voltar, mas não sem preparar as perguntas. E se ele negasse? E se Carla fosse só uma conhecida? A dúvida a manteve acordada até altas horas, o relógio marcando 2 da manhã quando o sono veio, relutante. Na manhã seguinte, o sol tímido rompeu as nuvens, iluminando o jardim encharcado. Ana acordou com os pássaros cantando, mas o peso no peito permanecia. Levou as crianças à escola, o trânsito da Avenida Antônio Carlos lotado de carros apressados. No trabalho, fingiu normalidade, corrigindo redações de alunos que escreviam sobre sonhos e famílias felizes. Marisa a puxou para o canto na hora do recreio, sob o beiral do pátio. Conta tudo, Ana. Eu tô aqui. E Ana contou, a voz embargada, enquanto o sino tocava ao fundo e crianças corriam pela quadra molhada. O apoio da amiga era um bálsamo, mas a ferida sangrava. Você merece a verdade, disse Marisa, apertando sua mão. Seja forte, como as mineiras de verdade. Ao fim do dia, voltando para casa, Ana sentiu um surto de determinação. Parou no supermercado do bairro, comprando ingredientes para um jantar simples, mas sua mente planejava. Quando João ligasse à noite, ela seria calma. Mas as respostas viriam, custasse o que custasse. O sol se punha atrás das montanhas, tingindo o céu de laranja, e Belo Horizonte seguia seu ritmo, alheia ao vendaval que se formava no coração de uma mulher comum.
Os dias se arrastaram como uma neblina úmida sobre os morros de Belo Horizonte, o outono mineiro trazendo noites frias que se infiltravam pelas frestas das janelas. Ana acordava cedo, o alarme do celular ecoando no quarto vazio, e se forçava a levantar, vestindo o hobby felpudo que João comprara em uma feira de artesanato em Ouro Preto. Os filhos ainda dormiam, e o silêncio da casa a envolvia como um abraço indesejado. Na cozinha, preparava o café forte, o vapor subindo da xícara e embaçando o vidro da janela, onde o jardim gotejava resquícios da chuva noturna. O cheiro de pão torrado era um ritual que a ancorava, mas o pensamento na foto de Carla pairava como uma sombra. Naquela terça-feira, o trânsito na Avenida Antônio Carlos era um caos de buzinas e freadas bruscas, motoristas irritados com o sinal que demorava a abrir. Ana dirigia o Gol para a escola, Pedro ao lado resmungando sobre uma prova de matemática que odiava, e Sofia no banco de trás cantarolando uma música da TV infantil. Mãe, quando o pai volta? Eu quero que ele me ajude com o desenho da família, disse Sofia, os olhinhos castanhos fixos no retrovisor. Ana engoliu o nó na garganta, forçando um tom leve. Na sexta, filhota. Ele vai adorar ver seu desenho. Desenha ele bem alto, como sempre. Deixou as crianças na portaria da escola, acenando até sumirem pela multidão de uniformes azuis. No trabalho, o dia se esticava em aulas de gramática e redações sobre o que é felicidade. Ironia que a fazia pausar, caneta na mão. Os alunos, adolescentes inquietos com hormônios à flor da pele, debatiam em voz alta, mas Ana respondia pela metade, a mente vagando para as mensagens de João. Ele ligara na noite anterior, voz rouca pelo cansaço da reunião. Tudo bem por aí, amor? Saudade dos meninos. Ela respondera com monossílabos. Sim, tudo certo, enquanto o coração batia descompassado. Não queria acusar por telefone. Precisava vê-lo nos olhos. No intervalo, Marisa a esperava no canto do pátio, sob o céu cinzento que ameaçava chuva de novo. A coordenadora segurava 2 xícaras de café da máquina, o vapor misturando-se ao ar úmido. Você tá com uma cara péssima, Ana. Dormiu mal. Sentaram em um banco de concreto rachado. O barulho das crianças jogando bola ecoando ao fundo. Ana assentiu, baixando a voz. Não preguei o olho. Fico pensando nessa Carla. Hoje de manhã, entrei no Facebook dele de novo e vi que ela curtiu uma foto antiga de uma viagem. Em 2021, antes do congresso. Será que é mais antigo que eu penso? Marisa franziu a testa, os óculos escorregando no nariz. Poxa, amiga, isso é cilada. Não fica xeretando mais, vai te deixar louca. Confronta ele direito quando voltar. E se precisar de um plano B, eu ajudo. Minha irmã é advogada, sabe? Divórcio não é o fim do mundo. As palavras foram como um soco, mas Ana balançou a cabeça. Não, Marisa, eu amo ele. 10 anos não se joga fora assim, mas preciso de verdade. Elas se abraçaram rápido, o sino tocando para o fim do recreio. E Ana voltou à sala com uma determinação frágil, corrigindo textos com mãos que tremiam levemente. À tarde, após buscar as crianças, Ana parou no mercado central, apesar da multidão e do cheiro forte de peixe fresco misturado a queijo de Minas. Precisava de algo normal, de raízes. Comprou linguiça defumada e farinha de milho para um cuscuz no dia da volta de João. Um gesto de paz, ou talvez de teste. No caminho de casa, o sol rompeu as nuvens por um instante, iluminando as curvas do morro e o viaduto lotado. Pedro, no banco da frente, comentou. Mãe, você tá estranha desde que o pai viajou, brigaram? Ana parou no sinal, virando-se para ele com um sorriso forçado. Não, filho. Só preocupada com o trabalho. Mas vai passar. Em casa, o ritual do jantar se repetia. Arroz soltinho, feijão temperado com alho e cebola e a salada crocante do jardim. Sofia desenhava na mesa traços coloridos de uma família feliz sob um sol amarelo. Olha, mãe, o pai tá aqui e a gente tá no parque. Ana olhou, o peito apertando. Ficou lindo, amor. Mostra para ele quando chegar. Pedro ajudava a lavar a louça, um raro momento de colaboração, e contou sobre um amigo que brigara com o pai por causa de um celular. Às vezes os pais mentem, né? Mas o meu não.
As palavras inocentes a acertaram como uma flecha, e Ana se virou para a pia, fingindo enxaguar um prato. À noite, após colocar as crianças na cama com histórias de livros velhos, aventuras de um menino mineiro nas montanhas, Ana se sentou no sofá da sala, o controle remoto na mão, mas sem ligar a TV. O bairro Buritis estava quieto, exceto pelo latido distante de um cachorro e o ronco de um carro passando. Pegou o celular e, num impulso, digitou o nome de Carla Oliveira no WhatsApp, usando o número que vira nas mensagens antigas do Facebook. Não era contato dela, mas o perfil apareceu. Foto de perfil de uma mulher loira em uma praia, sorrindo para a câmera. Em Brasília, mas coração em BH, dizia a bio. Ana sentiu o estômago revirar. Clicou em uma foto pública. Carla em um evento de logística, legenda Networking em SP 2023. Então, era do meio profissional. Mas a foto no casaco era pessoal demais. O telefone tocou, e ela atendeu sem olhar, achando que era Marisa. Era João. Oi, amor. Reunião acabou cedo. Tô no quarto do hotel, pensando em você. Como foi o dia? A voz dele era afetuosa, como sempre, e por um segundo Ana quase cedeu, quase esqueceu. Normal. Escola, crianças. E você? Ele riu baixinho. Cansado, mas fechamos um contrato bom. Volto amanhã à noite se der tudo certo. Saudade do seu cheiro. Ela fechou os olhos, a raiva borbulhando. Que bom, João. Dirige com cuidado. Desligou antes que ele percebesse o tremor na voz. Na quarta, o dia amanheceu seco, o sol escaldante secando as poças nas ruas e trazendo o cheiro de asfalto quente. Ana levou os filhos à escola e foi trabalhar, mas a mente divagava durante as aulas. No almoço ligou para o pai, seu Eduardo, que atendeu com o som de um jogo de futebol ao fundo. Filha, como você tá, ainda remoendo isso? Ela contou sobre a bio de Carla, a voz baixa no banheiro da escola. Pai, parece que ela é do ramo dele, mas por que esconder? Seu Eduardo pausou, o tom grave. Homens, às vezes, complicam o simples. Espera ele chegar, mas prepare o terreno. Eu passo aí no fim de semana para ajudar com as crianças se precisar. O apoio do pai era um fio de esperança, mas a tarde trouxe uma surpresa. Uma ligação de Dona Cida, a vizinha. Ana, menina, vi você ontem no quintal com cara de enterro. Tudo bem? Se precisar de um pão de queijo quentinho, eu trago. Dona Cida, viúva como o pai de Ana, tinha 70 anos e um coração grande, sempre bisbilhotando com boas intenções. Ana riu pela primeira vez em dias. Obrigada, Dona Cida. É só cansaço, mas o pão de queijo cai bem. Meia hora depois, a campainha tocou e a vizinha entregou uma travessa fumegante, olhos curiosos. João viajou de novo? Esses maridos de logística, sempre sumindo. Conversaram na varanda, o sol poente tingindo o céu de rosa e laranja sobre as árvores do bairro. Dona Cida contou histórias de seu casamento longo, de brigas superadas com paciência mineira. O amor é como o café, forte, mas precisa de tempo para coar. Ana sentiu as lágrimas pinicarem, mas as conteve. Obrigada por ouvir, vizinha. Você é um anjo. Na quinta, a tensão crescia como uma panela no fogo. João mandou mensagem. Chego amanhã à tarde. Mal posso esperar para te abraçar. Ana respondeu com um coração, mas o estômago embrulhado. No trabalho, Marisa a arrastou para um café na padaria da esquina, o cheiro de broa de fubá preenchendo o ar. Amanhã é D-Day, Ana. Respira fundo. Se ele negar, pergunte por que a foto estava ali. E lembre, você é forte, tem família que te apoia. Elas saíram abraçadas, o trânsito da Rua da Bahia apitando ao redor. À noite, Ana preparou a casa. Aspirou os tapetes, arrumou as camas, como se a limpeza pudesse limpar a dúvida. Os filhos notaram a agitação. Mãe, vai ter festa quando o pai voltar? Perguntou Sofia, pulando no sofá. Pedro riu. É só ele voltando, bobinha. Ana sorriu, beijando as testas. Vai ser bom ter todo mundo junto. Mas no quarto, sozinha, tirou a foto da gaveta e a guardou na bolsa. Amanhã as respostas viriam. O luar filtrava pela cortina, iluminando o casaco de João pendurado no armário,
inocente e culpado. Belo Horizonte dormia, mas o coração de Ana velava, pronto para o confronto que mudaria tudo. A sexta-feira amanheceu com um sol tímido filtrando pelas persianas da cozinha, tingindo o piso de azulejos brancos com faixas douradas irregulares. Ana acordou cedo, o corpo pesado de uma noite mal dormida, onde sonhos fragmentados a perseguiam com imagens de João e Carla rindo em um bar escuro. O ar da casa ainda carregava o cheiro residual de chuva, misturado ao aroma de café fresco que ela preparara na cafeteira automática. Belo Horizonte acordava devagar, o ronco distante de caminhões na BR-040 ecoando como um presságio. Ela vestia um jeans simples e uma blusa de algodão florida, o tipo de roupa que usava para dias comuns, mas que agora parecia uma armadura fina contra o que viria. Os filhos ainda dormiam, e Ana desceu as escadas em silêncio, os degraus de madeira rangendo levemente sob os pés descalços. Na mesa da cozinha, preparou o café da manhã, pão de queijo quentinho comprado na padaria da esquina na véspera e suco de laranja espremido na hora. O jardim lá fora, visível pela janela embaçada, mostrava folhas úmidas balançando com a brisa matinal, as hortaliças que plantara parecendo mais vulneráveis sob a luz incerta do outono. Seu coração batia em um ritmo irregular, como o trânsito intermitente da avenida do contorno que começava a se formar. Enquanto mexia o café, o celular vibrou na bancada. Uma mensagem de João. Saindo de SP agora. Chego por volta das 4 da tarde. Saudade enorme. Te amo. Ana leu as palavras 3 vezes, o polegar pairando sobre a tela. Te amo. 2 palavras que outrora aqueciam o peito, agora soavam como uma máscara. Respondeu com um simples ok, beijo pros meninos, e guardou o telefone no bolso, sentindo o peso da foto ali dentro, como uma granada prestes a explodir. Precisava manter a calma pelos filhos. Eles não mereciam o caos que se instalava. Levantou Pedro e Sofia com beijos suaves, os rostos sonolentos iluminados pela luz que entrava pela janela do quarto. Bom dia, filhotes. O pai chega hoje à tarde. Sofia pulou da cama, os cabelos embaraçados voando. E aí, vou mostrar o desenho para ele. Pedro bocejou, esfregando os olhos. Legal. Ele trouxe presente? Ana riu forçado, ajudando-os a se vestirem. Vamos ver. Agora escovem os dentes e vamos para a escola. No carro, o trânsito da manhã era um mar de veículos lentos, o cheiro de escapamento misturando-se ao perfume de eucalipto das árvores ao longo da rua. As crianças tagarelavam sobre planos para o fim de semana. Um piquenique no parque municipal, talvez, e Ana assentia, o sorriso colado no rosto como maquiagem. Na escola, o dia se arrastou em aulas de literatura, onde discutia poemas de Carlos Drummond de Andrade sobre o cotidiano mineiro, ironia que a fazia engolir seco. Os alunos, com seus cadernos rabiscados e risadas ecoando no pátio, pareciam alheios ao furacão interno dela. No intervalo, Marisa a encontrou no corredor, o rosto preocupado sob os óculos embaçados pelo vapor do café. E aí, Ana, ele chega hoje? Elas se encostaram na parede fria, o barulho das crianças brincando ao fundo. Ana assentiu, a voz baixa. Sim, vou confrontar à noite depois que as crianças dormirem. Não aguento mais essa dúvida corroendo tudo. Marisa apertou seu braço, o toque firme e reconfortante. Você é corajosa, amiga. Se precisar, me liga a qualquer hora. E lembra, o que quer que ele diga, você tem a gente. Seu pai e eu, Dona Cida. Não tá sozinha. As palavras foram um bálsamo, mas o medo persistia, como a umidade que grudava na pele mesmo com o sol lá fora. Ana voltou à sala, corrigindo provas com mãos que tremiam levemente, a mente vagando para cenários. João negando, João confessando, o casamento ruindo como as calçadas rachadas do bairro após a chuva. À tarde, ao buscar as crianças, o céu clareava, o sol escaldante secando as ruas e trazendo o cheiro de terra quente. Sofia correu para o carro com um desenho na mão, Pedro arrastando a mochila. Mãe, a gente pode fazer bolo quando o pai chegar? De chocolate, como ele gosta? Ana sorriu de verdade pela primeira vez, o entusiasmo da filha derretendo um pouco o gelo no peito. Claro, amor. Vamos preparar juntos. Em casa, o ritual começou.
Sofia e Pedro medindo farinha na cozinha, risadas enchendo o ar enquanto Ana supervisionava, o avental sujo de massa. O cheiro de chocolate derretendo na panela era reconfortante, um lembrete de noites felizes, mas agora tingido de incerteza. Enquanto as crianças lambiam as tigelas, Ana limpava a bancada, os olhos no relógio. 3:30. O som do carro de João na garagem veio como um trovão. Ana congelou, o pano de prato na mão. "Ele chegou! Corre, mostra o desenho!" gritou para Sofia, que voou para a porta. Pedro seguiu e Ana ficou para trás, o coração na garganta. Pela janela da cozinha, viu João descer do Fiat Marea, a mala na mão, o casaco de couro marrom jogado no ombro, o mesmo casaco inocente aos olhos dos filhos. Ele abraçou Sofia primeiro, girando-a no ar. "Minha princesinha, que saudade!" Depois Pedro, bagunçando o cabelo. "E aí, grandão? Cresceu mais?" Entraram na casa, o barulho de vozes alegres preenchendo o espaço vazio. João apareceu na cozinha, o sorriso largo, os olhos castanhos encontrando os dela. Ele era o mesmo homem de sempre. Barba por fazer, camisa amassada da viagem, cheiro de estrada e cigarro distante. "Oi, amor, que cheiro bom!" Avançou para abraçá-la, mas Ana deu um passo para trás, sutil, fingindo arrumar a mesa. "Oi, bem-vindo de volta, como foi?" A voz saiu neutra, mas ele franziu a testa por um segundo, percebendo algo. "Cansativo, mas bom. Fecha um contrato grande, saudade de vocês." O jantar foi uma dança tensa. Arroz, feijão, linguiça e o bolo de chocolate como estrela. As crianças dominavam a conversa, contando sobre a escola, o desenho de Sofia ganhando elogios efusivos de João. "Olha só que família linda. Você é uma artista, hein?" Ana observava, o garfo na mão imóvel, notando como ele evitava o olhar dela por mais tempo que o normal. Após o bolo, ajudou a arrumar a cozinha enquanto João levava as crianças para o banho. O som de risadas subindo das escadas. Dona Cida passou na rua e acenou da varanda, como se soubesse que o momento se aproximava. Quando os filhos dormiram, a casa mergulhou no silêncio, interrompido apenas pelo tic-tac do relógio na sala. Ana esperou no sofá, as pernas cruzadas, a foto na bolsa ao lado. João desceu as escadas, vestindo uma camiseta velha e shorts, o cabelo úmido do banho. "Vem cá, amor. Vamos ver um filme?" Sentou-se ao lado dela, o braço estendendo para puxá-la, mas Ana se endireitou, o corpo rígido. "João, precisamos conversar." A voz dela cortou o ar, firme apesar do tremor interno. Ele pausou, os olhos se estreitando. "O que foi? Tá tudo bem?" Ana respirou fundo, o ar úmido da noite entrando pela janela entreaberta, carregando o cheiro de jasmim do jardim. Tirou a foto da bolsa e a estendeu, o papel amassado entre os dedos. "Encontrei isso no seu casaco quando fui lavar. Quem é Carla? E por que noite inesquecível?" O rosto de João empalideceu, como se o sol de Belo Horizonte tivesse se apagado. Ele pegou a foto, os dedos tremendo, e o silêncio se esticou pesado como a umidade do ar. "Ana, isso é, eu posso explicar." Mas as palavras saíram fracas. E Ana sentiu o mundo inclinar, o apoio de Marisa e do pai ecoando na mente como uma âncora distante. O confronto havia começado, e as rachaduras no casamento se revelavam, profundas como as curvas dos morros ao redor. O silêncio na sala se esticava como uma corda bamba. O tic-tac do relógio na parede, marcando os segundos com uma insistência cruel. A luz fraca do abajur lançava sombras longas sobre o sofá gasto, onde Ana e João sentavam separados por um abismo invisível. O ar da noite entrava pela janela entreaberta, trazendo o cheiro úmido de terra do jardim e o canto distante de grilos no burites, como se a cidade dormisse alheia ao furacão que se formava ali dentro. João ainda segurava a foto, os dedos amassando as bordas já desgastadas, o rosto pálido sob a barba por fazer. Seus olhos, aqueles mesmos que a conquistaram 10 anos atrás em uma festa no bairro, agora desviavam para o chão de cerâmica, evitando o olhar dela. "Ana, por favor, me deixa explicar", murmurou ele, a voz rouca, como se as palavras doessem na garganta. Colocou a foto na mesinha de centro ao lado de uma xícara de café frio que Ana nem tocara.
Carla. Ela era uma colega do congresso em Brasília. A gente se encontrou por acaso no bar do hotel, depois de uma palestra. Bebemos, conversamos sobre trabalho. Foi só isso, uma noite boba. Eu estava estressado, longe de casa e... Aconteceu. Mas foi uma vez só, juro. Eu guardei a foto por idiota. Um erro que eu nem lembro direito. Ana sentiu o peito apertar, como se uma mão invisível espremesse o coração. Sentou-se mais ereta, os braços cruzados sobre o peito, a blusa florida agora parecendo uma prisão. Uma vez só? E por que esconder no casaco, João? O casaco que eu lavo, que eu cuido, como se fosse parte de nós. Você mentiu sobre aquela viagem, sobre estar sozinho. Eu preparei o jantar para você, os meninos te esperavam como herói. Como eu posso acreditar que foi só isso? As palavras saíram em um fluxo, a voz tremendo no início, mas ganhando força, ecoando na sala vazia. Lágrimas quentes escorriam pelo rosto dela, mas ela não as limpou, deixando que caíssem como prova da dor que ele causara. João se inclinou para a frente, as mãos unidas como em uma súplica, os ombros largos curvados de um jeito que ela nunca vira. Ele era o homem prático, o que consertava o telhado na chuva e carregava as compras do supermercado sem reclamar, mas agora parecia pequeno, vulnerável. Eu sei que errei feio. Depois daquela noite eu me arrependi na hora. Bloqueei ela nas redes, não respondi mais nada. Foi um deslize, Ana, um momento de fraqueza. Eu te amo. Você e os meninos são tudo para mim, esses anos todos. As noites acordado com Sofia doente, as contas apertadas que a gente pagou juntos. Não joga isso fora por uma besteira. Ela riu, um som amargo e curto que surpreendeu até a si mesma, ecoando contra as paredes pintadas de creme. Besteira? 10 anos de casamento e você chama de besteira? Eu confiei em você, João. Quando você viajava, eu ficava aqui, sozinha, criando os filhos, lidando com o pai doente e com o trabalho na escola. E você? Com outra mulher rindo em um bar enquanto eu te esperava. Levantou-se de repente, as pernas bambas, e andou até a janela, olhando para o jardim escuro onde as hortaliças balançavam com a brisa noturna. Belo Horizonte se estendia além, as luzes dos postes na rua piscando como estrelas falsas, o morro ao fundo perdido na escuridão. O outono mineiro trazia esse frio úmido que se infiltrava nos ossos, mas nada comparado ao gelo que agora envolvia seu coração. João se levantou também, aproximando-se devagar, como se temesse que ela fugisse. Colocou a mão no ombro dela, mas Ana se afastou, o toque queimando como brasa. Me toca só se for para dizer a verdade toda, tem mais, né? Eu vi as mensagens no Facebook. Ela curtiu fotos antigas e você respondeu. Não foi só Brasília, foi. A voz dela saiu afiada, carregada de uma determinação que nascera nos dias de dúvida, alimentada pelas conversas com Marisa e o pai. Seu Eduardo, com sua sabedoria rouca, dissera para não decidir no calor da emoção. Mas agora o calor era inevitável, uma fogueira que consumia as ilusões. Ele suspirou, passando a mão pelo cabelo, o gesto familiar que ela conhecia de brigas bobas sobre contas de luz. Tudo bem, tem mais um pouco. A gente se encontrou uma vez em Belo Horizonte, uns meses depois. Foi no estacionamento do shopping, rapidinho. Nada sério, Ana. Eu parei, juro pela vida dos meninos. Ela é casada também, noiva na época, e nunca mais rolou nada. Eu guardei a foto porque... sei lá, culpa talvez, para lembrar que não sou perfeito. Mas eu mudei, amor. Esses 2 anos eu parei de fumar, foquei no trabalho para a gente ter uma vida melhor. Não me julga só por isso. Ana virou-se para ele, os olhos vermelhos fixos nos dele, procurando a mentira que temia encontrar. O rosto de João era uma mistura de remorso e medo, as rugas ao redor dos olhos mais profundas sob a luz amarelada. Culpa? Você guardou um segredo que podia destruir a gente por culpa? E os meninos? Como eu explico para eles se isso acabar? Pedro já perguntou se a gente brigou. Sofia desenha a família perfeita achando que é real. As lágrimas voltaram, mas agora misturadas a uma raiva que a fazia tremer. Ela pensou em Dona Cida, na vizinha que oferecera pão de queijo e conselhos mineiros, em Marisa,
que prometera apoio incondicional. Não estava sozinha, mas a dor era dela, crua e profunda como as curvas da Serra do Curral. João caiu de joelhos no chão, pegando as mãos dela com desespero. Por favor, Ana, me dá uma chance. Eu faço terapia, o que for. A gente reconstrói isso juntos, como sempre fez. Lembra da crise financeira em 2018? A gente superou. Isso é só mais uma prova que nosso amor é forte. A voz dele quebrou. E pela primeira vez em anos, Ana viu lágrimas nos olhos do marido, o homem estoico que raramente chorava. Ela puxou as mãos devagar, o toque agora um peso. Sentou-se de novo no sofá, exausta, o corpo afundando nas almofadas. Eu não sei, João, preciso de tempo. Amanhã eu levo as crianças para o pai para pensar. Não prometa nada agora só. Sai do quarto essa noite. Durma na sala. As palavras saíram frias, mas no fundo uma faísca de dúvida persistia. Amor misturado à traição, como o café forte com açúcar que eles tomavam juntos. A chuva fina começou a cair lá fora, tamborilando no telhado, enquanto João assentia, derrotado, pegando um cobertor da cadeira. A casa, outrora refúgio, agora era um campo de batalha silencioso. E Ana, sozinha com seus pensamentos, sentia o peso da escolha que viria, como o amanhecer incerto sobre os morros de Minas. A manhã de sábado chegou tímida, com o sol filtrando pelas cortinas da cozinha como uma promessa incerta, tingindo o piso de cerâmica com listras douradas irregulares. Ana acordou cedo, o corpo dolorido de uma noite mal dormida no quarto vazio, onde o lado de João permanecera intocado. O ar da casa carregava o cheiro residual de chuva e café frio, e o silêncio era quebrado apenas pelo canto distante de pássaros no jardim do Burites. Belo Horizonte acordava devagar, o outono mineiro trazendo uma brisa fresca que balançava as folhas úmidas das hortaliças, como se a natureza seguisse seu ritmo alheia ao caos humano. Ela desceu as escadas em meias, os degraus rangendo levemente, e encontrou João no sofá da sala, enrolado em um cobertor fino, o rosto marcado por olheiras profundas. Ele se mexeu ao ouvi-la, sentando-se devagar, os olhos castanhos suplicantes. Bom dia, Ana. Dormiu bem? A voz saiu baixa, carregada de remorso, mas ela não respondeu de imediato. Em vez disso, foi à cozinha e ligou a cafeteira, o gorgolejar do líquido quente preenchendo o vazio. Preparou xícaras para si e para ele, um gesto mecânico de rotina que mascarava o turbilhão interno. Não muito. Mas os meninos precisam de normalidade. Vamos fingir que é um dia comum até eu decidir o que fazer. João assentiu, pegando a xícara com mãos trêmulas. Eu entendo. Não vou pressionar, só. Me deixa provar que mudei. Eles beberam em silêncio, o vapor subindo como névoa, enquanto o trânsito distante na Avenida do Contorno começava a roncar. Ana sentiu o peso da foto ainda na bolsa, guardada como um talismã de dor, mas decidiu deixá-la de lado por enquanto. Os filhos acordaram logo depois, Sofia correndo escada abaixo com o pijama amarrotado, Pedro arrastando os pés. Mãe, pai, vamos pro parque hoje? Sofia pulou no colo de João, que a abraçou forte, os olhos marejados. Pedro se juntou, e por um momento a família se reconectou em risadas forçadas, o bolo de chocolate da véspera servindo como café da manhã improvisado. Mas Ana manteve a distância, o coração dividido entre o amor antigo e a traição fresca. Hoje vamos visitar o vovô. Filhotes, ele sente saudades. As crianças animaram-se com a ideia, e João ajudou a arrumar as mochilas, um esforço silencioso para se redimir. No carro, o Gol chacoalhava pelas ruas do bairro, passando por praças arborizadas onde vizinhos passeavam cães sob o sol morno. Dona Cida acenou da varanda, os olhos curiosos notando a tensão no ar, e Ana retribuiu com um aceno breve. O caminho para o Barreiro era familiar. Curvas da Avenida do Contorno, o skyline de prédios misturado a matas preservadas e o cheiro de terra úmida subindo dos vales. Chegando ao condomínio popular do pai, o portão enferrujado rangeu ao abrir, e seu Eduardo esperava na porta do apartamento, o bigode grisalho e um sorriso largo ao ver os netos. Entra todo mundo. Fiz tutu à mineira, como a avó gostava.
O apartamento cheirava a linguiça frita e alho, um conforto que envolveu Ana como um abraço. As crianças correram para o quarto, onde o vovô guardava brinquedos velhos, e seu Eduardo puxou a filha para a cozinha, o braço em volta dos ombros. E aí, filha, como foi o papo com o João? Eles sentaram à mesa pequena, o vapor do tutu subindo da panela, enquanto João ficava na sala, entretendo as crianças com histórias de viagens. Ana contou tudo em voz baixa, as palavras saindo em um fluxo contido, as lágrimas ameaçando, mas contidas pela força mineira que aprendera com a mãe. Ele confessou, pai. Foi 2 vezes, mas diz que parou. Eu não sei se perdoo ou se confio de novo. Os meninos adoram ele, e eu ainda sinto algo. Seu Eduardo pausou, servindo o prato com cuidado, o rosto enrugado marcado por anos de perdas. O casamento é como esse tutu. Tem que cozinhar devagar, mexer sem parar para não queimar. Sua mãe e eu tivemos brigas feias, mas falamos, choramos e reconstruímos. Se o amor tá aí, dá uma chance. Mas com condições, terapia, transparência. E se não rolar, você tem força para seguir sozinha. Eu tô aqui, e aqueles meninos vão entender. As palavras do pai foram como uma âncora, dissipando um pouco a névoa da dúvida. Almoçaram juntos, a mesa cheia de risadas, Sofia contando sobre o desenho, Pedro pedindo conselhos de vovô sobre futebol, e João se integrou devagar, grato pelo espaço. Após a refeição, enquanto as crianças brincavam no quintal do prédio, Ana e seu Eduardo saíram para a varanda, o sol poente tingindo o barreiro de laranja. Obrigada, pai. Você me ajudou a ver claro. Ele apertou sua mão, o toque calejado de anos na fábrica. Vai em frente, filha. Mineiro não desiste fácil. De volta ao Buritis no fim da tarde, o céu clareava, o ar fresco carregando o cheiro de churrasco de vizinhos. As crianças adormeceram no banco de trás, exaustas, e Ana dirigiu em silêncio, João ao lado olhando pela janela. Parando no sinal da Avenida Antônio Carlos, ela finalmente falou. Vamos tentar, João, mas devagar. Nada de viagem sozinho por enquanto, e a gente marca a terapia conjunta na semana que vem. Eu perdoo, mas não esqueço, pros meninos e por nós. Ele virou-se, os olhos úmidos, e pegou a mão dela no câmbio. Obrigado, amor. Eu juro que vou merecer isso. Em casa, o jantar foi simples. Queijo Minas e pão na chapa, sob a luz amarelada da cozinha. As crianças acordaram animadas, e a família se reuniu ao redor da mesa, o riso voltando aos poucos, como a brisa que secava as poças da chuva. Ana sentiu o peso aliviar, não todo, mas o suficiente para respirar. Mais tarde ligou para Marisa contando o essencial. Decidi dar uma chance, com apoio. A amiga suspirou aliviada. Boa, Ana, você é forte. Se precisar, tô aqui. Naquela noite, deitados na cama king size, João no seu lado, eles não se tocaram, mas o silêncio era menos hostil, preenchido por uma promessa frágil. O luar filtrava pela cortina, iluminando o casaco de couro pendurado no armário. Agora um lembrete de lição, não de traição. Belo Horizonte dormia sob as estrelas, os morros guardando segredos antigos, e Ana, pela primeira vez em dias, adormeceu com uma faísca de esperança. O caminho seria longo, cheio de obstáculos como as curvas da Serra do Curral, mas com o apoio da família e amigos, ela cresceria, mais resiliente, pronta para o que o amanhã mineiro trouxesse.